Olá, alunos da EJA oitava etapa. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 11, ela tem como objeto de conhecimento transformações do espaço na sociedade urbana industrial. Detalhamento desse objeto de conhecimento. O papel dos setores primário, secundário e terciário na economia dessas regiões. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Turma, nesta aula nós vamos falar sobre setores da economia. Então, em um primeiro momento, nós vamos definir o que são esses setores da economia. Em um momento posterior, nós iremos falar quais são esses setores da economia, bem como as principais características de cada um desses setores da economia. E, por fim, nós iremos falar dos setores da economia em 3 continentes: a Ásia, Europa e Oceania. A gente vai entender como são esses setores da economia nesses 3 continentes que eu acabei de mencionar e vou repetir aqui para vocês: a Ásia, Europa e Oceania. Mas antes de começar essa aula, eu já gostaria de mostrar aqui para vocês algumas imagens aqui de atividades econômicas e seus respectivos setores da economia. Olha só, acompanhe aqui as nossas imagens e a gente tem nessa primeira imagem aqui o setor terciário, né, marcado ali por atividades ligadas ali à prestação de serviços, como, por exemplo, escolas, hospitais. E temos aqui imagens ligadas ali às atividades econômicas desenvolvidas no setor primário, como a agricultura. Agora, vocês estão acompanhando aqui a pecuária, que faz parte do setor primário também. Temos o extrativismo, tanto mineral como animal e vegetal, que compõe também o setor primário. O setor secundário é um outro setor da economia, onde a gente tem a atividade industrial, a atividade de construção civil, que fazem parte do setor secundário, certo? E no setor terciário, a gente tem a atividade de comércio, de prestação de serviços, como, por exemplo, hospitais, escolas e universidades, certo? Então, esses seriam os setores aqui da economia, mas destaco que nós temos um 4º setor da economia. Olha, nós temos um setor chamado de quaternário. Eu não coloquei nenhuma imagem aqui, porque não há um consenso ainda acerca da existência desse setor, de fato, tá? Mas muitos estudiosos concordam que a gente tem um setor quaternário que envolve ali, basicamente, a produção de conhecimento científico e também de tecnologia, e ele vai entrar nessa análise da gente quando a gente for tratar dos setores da economia. E eu quero enfatizar para vocês, neste momento, o que são esses setores da economia. Acompanhe aqui comigo a definição. Bem, a gente pode dizer que os setores da economia, eles são ali segmentos em que se dividem as atividades econômicas e produtivas. Então, a gente vai dividindo as atividades tanto econômicas como produtivas dentro desses setores da economia. E para fazer essa divisão, alguns critérios são levados em consideração, tipo a complexidade para produzir a mercadoria, né, para a produção de um produto, por exemplo, é um critério importante para a gente verificar em qual setor da economia ele vai se enquadrar. Destaco também para vocês algumas características desses setores da economia que são gerais, que são para todos, né? Eu já falei aqui que eles são divisões das atividades produtivas, eles também classificam-se conforme o estágio de produção e também de complexidade, e são essenciais para a gente entender a economia de um país ou de uma região. Então, se você quer entender as características econômicas de um país, se ele é desenvolvido, se ele é menos desenvolvido, a gente vai analisar os setores da economia. Se você também quiser compreender qual setor, né, qual atividade econômica mais emprega a população economicamente ativa de um país, a gente recorre também à análise dos setores da economia, certo? Prosseguindo, a gente observa que os setores da economia, eles influenciam no desenvolvimento social e econômico, né? Então, se eu tenho um setor terciário, um setor quaternário muito forte, é sinal de que essa sociedade ela pode ter atingido ali um melhor desenvolvimento socioeconômico.
E os setores da economia, eles servem ali como base para a gente analisar as riquezas produzidas em um determinado país, em uma determinada região, em um determinado território de uma forma geral, e também os empregos que são gerados, onde trabalha a maior parte da população economicamente ativa, certo? Bem, a partir desse momento, nós iremos caracterizar os setores da atividade econômica. E aqui eu tenho algumas imagens para a gente falar de cada um desses setores da economia. Eu falei para vocês ainda há pouco que nós temos 3 setores mais tradicionais, né, que a gente define: primário, secundário e terciário, e um quarto setor, o quaternário, né, que tem ganhado uma importância muito grande dentro desse contexto de sociedade que vivencia ali inovações tecnológicas profundas. Aqui perto de mim, eu tenho uma imagem de uma pessoa trabalhando, cultivando ali provavelmente uma hortaliça, né? Trabalhando na atividade de agricultura. E a agricultura é uma atividade econômica que faz parte do setor primário, assim como a pecuária, assim como o extrativismo de uma forma geral. Na nossa segunda imagem, mais distante aqui de mim, a gente tem um homem de capacete, com colete, olhando ali a construção de uma ponte, né? Essa imagem, ela ilustra o setor secundário, que está muito ligado às atividades econômicas industriais e também à construção civil. Na nossa terceira imagem, nós temos uma pessoa fazendo compra, aparentemente no supermercado, né? Está com a cestinha ali, cheia de produtos, né? E o comércio é uma marca do setor terciário, assim como a prestação de serviços de uma forma geral, como hospitais, universidades, escolas, entre outros. E na imagem mais distante de mim, a gente tem uma pessoa, uma mulher, né, que está aparentemente num laboratório muito moderno, olhando ali o computador, e a gente observa que essa imagem ela ilustra bastante as características do setor quaternário, que é o setor responsável ali pela produção, pelo desenvolvimento de tecnologias, pela produção de conhecimento. Todas as inovações que a gente tem no setor primário, secundário e terciário vêm do setor quaternário. É ele que produz as tecnologias, os conhecimentos que melhoram a produção nos outros setores da economia. A partir desse momento, nós vamos caracterizar de uma forma bem breve cada um desses setores e depois eu volto a reforçar com características bem mais ampliadas sobre cada um desses setores. Mas neste primeiro momento, eu gostaria que vocês entendessem que o setor primário corresponde ao seguinte: ele reúne ali as atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. Eu falei para vocês que esse extrativismo ele pode ser animal, vegetal e também mineral, certo? A gente produz, a partir do setor primário, normalmente, a matéria-prima que é utilizada no setor secundário e no setor terciário também. Continuando, a gente verifica ali as características do setor secundário. Acabamos de ver as características do setor primário e vamos analisar as características do setor secundário. Abarca ali as indústrias de uma forma geral, né, os ramos produtivos diversos e a construção civil. São 2 exemplos de atividades econômicas ligadas ao setor secundário. Temos também o setor terciário, e a marca do setor terciário é basicamente ali os serviços que são prestados por esse setor, como, por exemplo, os serviços ligados ali à saúde, ligados ali à educação, o próprio comércio. Então, aqui no setor terciário, a gente tem uma diferença em relação aos outros setores. Ele produz muito serviços e não mercadorias, bens mesmo, que a gente pode, por exemplo, comprar e levar para casa, tipo um automóvel, por exemplo, né? Então, o setor terciário tem muito de vender serviços também, certo? E aí a gente chega ao setor quaternário, que é o setor ali de serviços intelectuais, onde a gente produz conhecimento científico, onde a gente produz ali tecnologia, certo? Dando continuidade, a gente vai verificar as características de forma mais detalhada de cada um desses setores da economia. E a gente vai aqui começar, é claro, com o setor primário, tá bom? Então, o setor primário, conforme eu já falei para vocês, envolve atividades de agricultura, pecuária e também o extrativismo, né? O extrativismo
o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e também o extrativismo mineral. Ele baseia nas cadeias produtivas dos demais setores, né? Ele serve como base ali para a produção de matérias-primas que são utilizadas lá no setor secundário, lá no setor terciário. Dando continuidade, a gente observa que a gente tem no setor primário o predomínio, né, de economia, ele é predominante, perdão, em economias menos desenvolvidas, em países menos desenvolvidos. Então, países que têm desenvolvimento industrial menor, normalmente têm a maior parte das suas riquezas sendo produzidas ali no setor primário. Se ele não for feito, né, se as atividades econômicas do setor primário não forem feitas utilizando ali a sustentabilidade, elas podem trazer impactos ambientais profundos, né? É o caso, por exemplo, da agricultura, que quando não é feita de forma sustentável, traz impactos ambientais e sociais também. É o caso do extrativismo, que também traz muitos impactos se as medidas corretas não forem tomadas no processo de produção ou extração desses bens, certo? Bem, eles podem se modernizar de acordo com os avanços que a gente vai tendo lá no setor quaternário em especial, que traz tecnologias, né, para modernizar a produção no setor primário, na agricultura, na pecuária, no extrativismo. Isso pode, obviamente, aumentar a produtividade, certo? Bem, vimos as características do setor primário e agora a gente vai verificar de uma forma mais detalhada as características do setor secundário. Acompanhe aqui comigo as características do setor secundário. Já estou aqui com algumas informações importantes sobre o setor secundário. Bem, no setor secundário, ele atua ali na transformação de matéria-prima, de uma forma geral, em bens industrializados. Então, é o setor que vai transformar matéria-prima em bens industrializados, setor secundário, tá? Ele está ligado ali às atividades como construção civil e a produção de bens industrializados de uma forma geral, como os bens duráveis, como, por exemplo, um automóvel. Prosseguindo, a gente observa que o setor secundário, né, ele agrega ali valor àquilo que é produzido lá no setor primário, né? Então, se você pega, por exemplo, um lingote de alumínio de 20 quilos, é só um lingote de alumínio. E é vendido por um valor. Mas se você pegar esses 20 quilos de alumínio e transformar em panelas, transformar em bicicletas, isso vai agregar valor ao produto, né, que vai ser comercializado. A panela, a bicicleta. Então, o setor secundário, né, por se tratar de um setor que transforma a matéria-prima, ele agrega valor a essa matéria-prima, certo? O setor secundário, ele gera bastante emprego, né? Gera emprego em larga escala e impulsiona ali as inovações tecnológicas também. Prosseguindo, a gente observa que ele concentra-se em áreas como infraestrutura, logística e também a questão energética robusta. Bem, agora a gente vai buscar compreender as características de um outro importante setor da economia, que é o setor terciário. Acompanhe aqui comigo. Bem, o setor terciário, ele envolve atividades como o comércio, a saúde, a educação, o turismo e transporte. Todas essas atividades econômicas que eu mencionei aqui são do setor terciário. Diferente da indústria e da agricultura, boa parte daquilo que o setor terciário oferece são ali serviços, ao invés ali de produto, certo? E está mais concentrado em áreas urbanas, onde há maior demanda por esses serviços aqui. Então, as regiões mais urbanizadas, né, onde nós temos muitas cidades com um quantitativo populacional elevado, a gente tem uma maior necessidade de ter o setor terciário ali presente para fornecer aquilo que aquela sociedade precisa para garantir ali o seu modo de vida de uma forma geral. Normalmente é o setor que mais emprega atualmente, principalmente se o país for industrializado, como é o caso do Brasil. Então, quanto mais industrializado é o país, mais forte também é o setor terciário, tá? E aí mais postos de trabalho também nós vamos ter no setor terciário. Apoia e facilita as atividades do setor primário e secundário. Pensa, a pessoa que cultiva melancia, né? Onde ela vende essa melancia? No supermercado, e o supermercado faz parte ali do setor terciário. Por isso a gente costuma dizer que ele facilita
as atividades desenvolvidas no setor primário e também no setor secundário. Bem, chegamos ao setor quaternário e a gente vai buscar compreender melhor o que é esse setor quaternário que tanto a gente tem comentado nessa sociedade, né, que vivencia profundas transformações tecnológicas. Bem, o setor quaternário, ele baseia-se no conhecimento e ele foca ali na pesquisa, na inovação, na informação. Então, a gente tem ali o envolvimento em áreas como informática, biotecnologia, telecomunicações, ciências. Tudo isso compõe o setor quaternário, que basicamente produz ali conhecimento científico e tecnologia que são utilizadas no setor primário, no setor secundário e no setor terciário. Prosseguindo, a gente observa que no setor quaternário a gente tem a necessidade de ter mão de obra especializada, com alta formação. Então é aqui que está a galera, os cientistas, né, o pessoal que estuda, que desenvolve tecnologia, ligadas ali às mais diversas áreas. E a gente tem também o setor quaternário como responsável ali por produzir as ideias, as patentes, os softwares e as novas soluções para os problemas que vão aparecendo na nossa sociedade. Continuando, a gente observa que o setor quaternário também apoia os outros setores da economia, o primário, secundário e terciário. Ele é o responsável por inovar as tecnologias e técnicas utilizadas no setor primário, secundário e também no setor terciário, certo? Então, esse é o setor quaternário e suas características. A partir deste momento, nós vamos analisar os setores da economia em 3 continentes, conforme eu já mencionei para vocês. No continente asiático, no continente europeu e também na Oceania. E a gente vai começar caracterizando os setores da economia na Ásia. Acompanhe aqui comigo. Já tenho um mapinha aqui que mostra alguns setores da economia na Ásia, como o setor primário, onde eles são fortes na agricultura, com o cultivo do arroz, chá e especiarias. Setor secundário, né, é muito forte na Ásia de uma forma geral. A China, para vocês terem uma ideia, é considerada a fábrica do nosso planeta. É de onde vem a maior parte dos produtos industrializados que a gente consome, né? Setor terciário é muito forte também, com destaque para o comércio internacional e serviços financeiros que estão presentes. Temos o setor quaternário aqui, mas eu quero destacar um tempo maior para a gente comentar sobre o setor quaternário aqui na Ásia. Bem, na Ásia a gente tem uma diversidade muito grande entre os países, né? Nós temos países muito industrializados, como é o caso, por exemplo, do Japão, e desenvolvidos também, e outros países que não são tão industrializados, que não são tão desenvolvidos, que também estão aqui na Ásia, certo? Bem, eu vou caracterizar melhor para vocês quais são esses setores da economia no continente asiático, dando maiores detalhes, né, de cada um desses setores. Vamos começar com o setor primário, é claro, né? Já falei para vocês que na Ásia o setor primário é muito forte na agricultura, com o cultivo do arroz, chá, especiarias que são também produzidas no setor primário dentro da Ásia. E também a gente tem, no setor primário, já ligado ali ao extrativismo, a extração de petróleo e de minérios, que também é muito forte. Destaco para vocês que a Ásia é essa região aqui, tá, que aparece em verde no nosso mapa, né? É o continente mais populoso que nós temos, né? E também é bem extenso do ponto de vista territorial, conforme vocês podem observar. Prosseguindo, a gente observa que na Ásia, o setor secundário, ele também é muito forte. Nós temos uma elevada industrialização em países asiáticos, em especial para a China, Japão, Coreia do Sul e a Índia, né? Para vocês terem uma ideia, como eu já falei anteriormente, a China é a nossa grande fábrica global, né? A gente tem a Índia também, que é conhecida como a farmácia do mundo, é onde são produzidas ali muitas vacinas, muitos remédios. Então são países que se destacam muito na questão do setor secundário. Prosseguindo, a gente observa que no setor terciário, nós temos ali o comércio internacional, que é muito forte na Ásia, os serviços financeiros, nós temos importantes centros financeiros lá pela Ásia. Eu vou citar aqui para vocês Singapura, mas eu não posso deixar de falar
de Tóquio, que é um dos maiores centros financeiros do mundo, né, ao lado da cidade de Nova York, de Londres, dentre outros centros financeiros, né, importantes no cenário global. Temos também Xangai, na China, que é um centro financeiro importantíssimo ali dentro da Ásia. Prosseguindo, a gente observa que no setor quaternário, a gente tem ali na Ásia o investimento em tecnologia, inovação, pesquisa, principalmente no Japão, na China e na Coreia do Sul, certo? Olha, a China em especial e o Japão, eles lideram nesse segmento de produção de conhecimento científico, de produção de novas tecnologias. A China tem despontado e dominado áreas como, por exemplo, a produção de carros elétricos, dentre outras áreas aí que marcam essas inovações tecnológicas que são características do setor quaternário, certo? Vamos continuar? Eu gostaria de destacar para vocês, de reforçar, na realidade, essa questão da desigualdade regional. Nós temos economias muito diferentes dentro do continente asiático. Como eu falei para vocês, nós temos países com economias gigantescas, como é o caso da China, segunda maior economia do mundo, como é o caso do Japão, uma das maiores economias do mundo também, né? E na Ásia a gente tem países que ainda estão em processo de desenvolvimento também. Então é uma região muito diversa do ponto de vista não só econômico, mas também como social e cultural. Dando continuidade, eu gostaria de destacar para vocês agora as características dos setores da economia na Europa, certo? E nós vamos começar com o setor primário. Na Europa, a atividade de agricultura e pecuária também, tá? É bastante moderna, é muito mecanizada. Então, nós temos aqui uma agricultura, uma pecuária também intensiva, com o uso de muitas tecnologias no processo produtivo. Mas, apesar dessa modernização, dessa modernidade toda da atividade de agricultura e também da pecuária, a participação no PIB, no Produto Interno Bruto, é baixa, porque a maior parte da riqueza do PIB do continente europeu vem de atividades econômicas do setor secundário, do setor terciário e do setor quaternário também. A produção agrícola, eles se destacam por lá na produção de grãos, de vinhos, laticínios, azeites, são destaques regionais, né? São destaques dentro da Europa. Tem ainda recursos naturais, apesar de eles terem utilizado bastante durante as revoluções industriais, mas eles têm lá petróleo, minérios que são extraídos lá no velho continente, no continente europeu. No setor secundário, a gente tem forte industrialização, especialmente na Alemanha, Itália, França, mas não vamos esquecer do Reino Unido. E também não vamos esquecer que a Inglaterra, que faz parte ali do Reino Unido, é o berço da primeira revolução industrial. A indústria por lá é muito avançada, ligada à indústria automobilística, às máquinas, a indústria química e a siderurgia também são fortes dentro da Europa. E é claro que o setor terciário também é muito importante. Na realidade, é de onde vem a maior parte da riqueza do continente europeu, né? Então, é do setor terciário, que envolve ali o comércio, os serviços como o turismo, como a educação, saúde, é daí que vem a maior parte da riqueza produzida lá no continente europeu. Então, o setor terciário na Europa ele tem maior peso econômico, com destaque ali tanto para o comércio como também para o turismo. E aqui em azul, a gente tem o continente europeu destacado para vocês, né? Países que fazem parte do continente europeu, a França, a Espanha, o Reino Unido, dentre outros países, a Alemanha, a Itália, temos diversos países aí pelo continente europeu. Prosseguindo, nós temos também os serviços financeiros, né, que fazem parte desse setor terciário, e aí a gente tem na Europa importantes centros financeiros, como Londres, Frankfurt, Paris, Milão e outras cidades também que são importantes centros financeiros para o continente europeu e em relação ao mundo também. Dando continuidade, a gente observa que o continente europeu se destaca também no setor terciário com o turismo. A França, a Espanha, a Itália estão ali
entre os países mais visitados do mundo. É de onde vem também boa parte da riqueza ali que soma no PIB do continente europeu. Prosseguindo, a gente observa que o setor quaternário também é muito forte lá na Europa. A gente tem o desenvolvimento de pesquisas de ponta, de tecnologias, de inovação de uma forma geral, que são ali desenvolvidas dentro do continente europeu. Na educação também eles investem bastante em universidades, em institutos de pesquisas. Inclusive temos na Europa institutos de pesquisa altamente desenvolvidos, certo? Bem, então essas são as características dos setores da economia dentro da Europa. E agora nós iremos analisar as características dos setores da economia dentro da Oceania. Um continente, às vezes até esquecido por nós, né? Mas isso não diminui a sua importância para a economia, né, de uma forma geral, naquela região, e para a economia global também, é claro. Acompanhe aqui comigo. Bem, vamos começar compreendendo os setores da economia na Oceania pelo setor primário, né? Então, nós temos aqui, no setor primário, eles são fortes na agropecuária, e aqui a palavra agropecuária, faz alusão à atividade de agricultura e atividade de pecuária. E destacam-se, a produção de carne, de lã, de laticínios, né? A Austrália, a Nova Zelândia, eles têm ali tradição na produção de carnes boas, de lã boa, então eles são muito famosos nesse segmento. Na agricultura, a gente tem a produção de trigo, cevada, frutas, vinhos, e destacam-se, né, nessa produção a Austrália e a Nova Zelândia. Lembrando que nós temos outras regiões da Oceania de clima ali tropical que produzem outros produtos, né? A pesca é muito importante. Não esqueçam que alguns países dentro da Oceania, eles são ali arquipélagos, né? Então a gente tem a pesca como sendo de fundamental importância para o sustento das comunidades, das populações que vivem nesse continente. Temos muitos recursos minerais, em especial na Austrália, né, que é um grande exportador de ferro, carvão, ouro. No setor secundário, a indústria na Oceania ela não é muito diversificada, mas ela é voltada ali para alimentos, bebidas e mineração. O setor terciário é muito forte, é o setor de maior destaque do ponto de vista econômico, e a gente vai conhecer um pouco quais são as características do setor terciário lá na Oceania, né? Mas antes de falar do setor terciário, eu já quero mostrar para vocês a localização deste importante continente da Oceania, né? Ele está localizado aqui, olha, nessa região destacada em verde no nosso mapa aqui, é essa região em verde que nós chamamos de Oceania, e temos países, os mais famosos, né? A Austrália e a Nova Zelândia. Bem, voltando ao setor terciário. O setor terciário ele é o principal motor econômico, com foco ali no comércio e na prestação de serviços de uma forma geral. O turismo ele é muito forte também nas ilhas do Pacífico, que tem ali praias paradisíacas, na Nova Zelândia e na Austrália. A Nova Zelândia tem paisagens belíssimas, que inclusive foram utilizadas como cenários, né, de filmes como O Senhor dos Anéis, por exemplo. Prosseguindo, a gente observa que a gente tem no setor terciário ainda o crescimento de centros financeiros como Sydney e Melbourne, que ficam na Austrália. Dando continuidade, a gente verifica que o setor quaternário na Oceania, ele se destaca ali pela pesquisa, pela inovação em áreas como a biotecnologia, em áreas como a atividade de agricultura e também a energia limpa. Prosseguindo, a gente verifica também que a Oceania, de uma forma geral, com destaque para a Austrália e Nova Zelândia, recebem muitos estudantes internacionais, e é claro que isso ajuda bastante também na propagação, na produção de conhecimento científico, que ajuda, obviamente, o setor quaternário lá pela Oceania. Bem, esse foi o conteúdo da nossa aula e a gente vai ficando por aqui.